Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Aleluia. Também nossos irmãos, nossos amigos que estão acompanhando os seus aparelhos celulares, a paz do Senhor. Aleluia. Oramos, soberano e eterno Deus, Pai maravilhoso. Uma vez mais, Senhor Deus, nós te agradecemos, te louvamos, engrandecemos a Ti, Senhor, de por tudo quanto que o Senhor tem nos feito, Pai querido, a cada um de nós. Te agradecemos, ó Senhor Deus, pela noite, te agradecemos pelo dia, te agradecemos, Senhor Deus, pela paz, pela saúde, pelo fôlego de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, ó Pai, na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que aqui estão, daqueles, ó Senhor Deus, que estão ao caminho, que o Senhor, ó Pai querido, venha nos abençoar, nos fortificar cada vez mais na tua presença, Senhor. É o que nós lhe pedimos, já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Início da Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 20 de setembro do ano de 2020. Aleluia, graças a Deus. E o Senhor nos concede esta oportunidade. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 290. Aleluia. Hino de número 290. Aleluia. Ó Senhor, nós esperamos que escutes a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito sim nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos estudando as lições bíblicas, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Hoje nós vamos estudar a respeito de atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, lição 11. Quero convidar aqui o pastor Carlos dos Santos, que venha dar início a essa lição. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, nos colocando de pé. Mais uma lição, mais uma oportunidade de estarmos aqui para aprender a palavra do Senhor. Um assunto muito importante, né? Fé, mansidão e longanimidade. Texto áureo. Rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Texto áureo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. Verdade prática. A unidade da igreja depende que os crentes evidenciem o cotidiano, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem o cotidiano, a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura em classe está em Efésios capítulo 4, de 1 a 4. E Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao versículo 12. Você que está em casa, se tiver revista, pode acompanhar na Bíblia Sagrada. Efésios 4 e 1. Rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1 e 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cansamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando-lhe em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Oramos. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, nós estamos aqui na sua presença, que o Senhor venha tomar a direção, usar os seus filhos do céu, ministrar a sua palavra, que abençoe os ouvintes, que possa aprender, receber do Senhor mais uma vez esse alimento espiritual, que o Senhor possa falar grandemente através da tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus por mais essa oportunidade. Escola Bíblica Dominical, aprendendo com o Senhor, aprendendo na palavra, e graças a Deus por isso. Lição 11, vai falar sobre os atributos da unidade da fé, a humildade, a mansidão, a longanimidade. O objetivo geral desta lição é mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida do crente. Todos nós, quando aceitamos a Cristo como único, suficiente e Salvador na sua vida, nós temos que ter, temos que ser preenchidos e temos que estar enraizados nessas virtudes a qual o Senhor nos concede. Mas nós vimos aqui que nós estamos estudando a carta aos Efésios, e escrita por o apóstolo Paulo, que ele deixou conselhos, deixou
a igreja ali em Éfeso para disciplinar a igreja, mostrar para a igreja, ensinar a igreja como se comportar diante de Deus, né? Uma nova vida diante de Deus, uma nova vida das pessoas, do ser humano, que tenha que ter essas virtudes na sua vida. E Paulo, nessa sessão, apresenta esse relevante aspecto doutrinário ligado a essa unidade da igreja, né? Então nós vimos aí que, dependente do tempo de caminhada cristã, é imprescindível rememorar que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito manifesto por cada crente, né? Esse fruto do Espírito que tem se manifestado, que tem que se manifestar na vida de cada um de nós. Os dons mais relevantes que sejam necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnado nas características do Mestre Jesus Cristo, dentre as quais enfocaremos, né, nesta lição, essa humildade, a mansidão, a longanimidade. Além de tais virtudes, nas individualidades, evidenciaram uma genuína comunhão com o Salvador, na coletividade, revelam uma convivência madura, pacífica, com legítima unidade do seu corpo. A introdução tem aí: após concluir a oração intercessória, né, que nós vimos na lição passada, em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Veja bem, a enfatizar a necessidade da unidade do crente, viver em união. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais. Quais são essas virtudes? A humildade, a mansidão, a longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus, né? Estas virtudes, né, são fundamentais para a igreja do Senhor, né? Para manter-se a unidade, para manter-se eficaz, para manter-se firme na presença do Senhor. Por quê? Porque nós estamos aqui, nós fomos salvos para levar a palavra do Senhor, para levar o ensino do Senhor, mostrar o que o Senhor deixou para cada um de nós. Ou seja, nós somos discípulos, representantes de Jesus aqui na face da terra, e nós temos que fazer da conformidade como que Jesus ensinou a cada um de nós, né? Através da tua palavra, né? Tudo que precisamos, necessitamos, nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e graças a Deus por isso. O primeiro tópico é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Humildade é uma virtude imprescindível, ela não pode sair, ela tem que estar enraizada em cada um de nós. Por quê? Para o fortalecimento da comunhão. Humildade não é você andar triste, com a cara, um semblante triste, com roupas rasgadas, essas coisas, sapatos, essas coisas todas, mostrando que é humilde. Não, né? Nós vamos ver ali mais para frente o significado da humildade. Humildade é você, essa virtude é para o fortalecimento, é você ter humilde diante do Senhor, né? Assim como o Senhor nos ensinou a cada um de nós. Veja bem o primeiro tópico, o primeiro subtópico: o modo digno de viver cristão, né? A forma de viver. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta, ou seja,
o apelo apostólico é para que os crentes, veja bem, andem de modo digno da vocação. Nós fomos vocacionados a andar com humildade, né? Conforme Efésios 4:1, que diz lá: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação, porque fosse chamado, né? Como nós fomos chamados, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Quando nós fomos vocacionados, ou seja, quando nós aceitamos o Senhor, quando nós estamos na presença do Senhor, fazemos parte do corpo de Cristo, nós não vamos mais andar da maneira como nós andávamos, né? Tem que haver essa transformação na nossa vida, né? Essa transformação por cada um de nós, né? Está dizendo aqui que ande de modo digno de vocação. Nós não vamos andar, agora, depois que nós fomos salvos, depois que nós aceitamos a Cristo, nós somos nova criatura diante do Senhor, né? Nós não podemos caminhar da mesma forma como que nós andávamos antes, porque aí não é digno da vocação como foi chamado, não é dessa maneira que o Senhor quer e requer de cada um de nós, tá? Então, ou seja, a conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. E outra coisa, não é só diante de Deus, né? Não é só diante da igreja, ou seja, vai na igreja, é crente, saiu da igreja, já não passa a ser mais crente, já volta na sua rotina como que era antes. Não, tem que ser diária, né? Se é dentro da igreja crente, tem que ser crente também lá dentro da sua casa, tem que ser crente também lá no seu trabalho, tem que ser crente na rua, aonde andar, tá? Então, anda de modo digno de vocação, ter o reconhecimento que houve essa transformação na sua vida, tá? Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, tá? Que são essas virtudes que nós vamos estudar: a humildade, a mansidão e a longanimidade, conforme lá em Efésios 4, no versículo 2. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, né? Para o povo pagão, eles viviam de qualquer maneira. Fraqueza de caráter e falta de amor próprio, né? Não tinha essa humildade para os povos pagãos, e não tem, né? Vive de qualquer maneira, de qualquer jeito. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, né? Então ele deixou a sua glória, veio até nós, né? Humildemente, veja bem, ele era Deus, né? Saiu da sua glória, veio para nós, se transformou, né? Tomando forma de servo e sendo Deus, né? Nós temos lá em Filipenses 2, 6 e 7, mostrando aí, né? Transformando aí a humildade em virtude. Ele não teve essa usurpação de ser igual a Deus. Ele não teve, só porque eu sou Deus, então ele veio como servo para mostrar o quê? Para ensinar a nós, né, essa humildade, né? No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés do apóstolo, dando o exemplo de humildade, né? Sendo Deus, lavou os pés do apóstolo, né? Quando diz lá, não é digno o Senhor lavar os seus pés. Se você não lavar, se eu não lavar os seus pés, não faz parte de mim. Aí Pedro falou: não, então lava pé, lava tudo, né? Leva tudo que tem que lavar, que eu quero fazer parte, né, de Cristo.
mas não deu uma humildade movida pela falsa aparência. Não é uma humildade pela falsa aparência, aquilo que nós falamos, né? Não é ser humilde, não é mostrar humildade só perante ao pastor, perante a igreja, perante os irmãos, dentro da casa de Deus. Não é para mostrar para receber algo, né? Em troca, né? Não, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor dos outros, ou seja, ser superior a nós, né? Nós olharmos para a pessoa, ela é superior a nós, mostrar essa humildade, não querer ser o tal, né? Não querer ser isso, aquilo, todo para mostrar que é superior, não, mas tem que ser humilde, né? Humilde, não movido pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, conforme lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, tá? Portanto, si mesmo. A verdadeira humildade, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância, conforme 2 Coríntios capítulo 12, 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. João 17, 21 e 23. Veja bem, né? Fica claro que Jesus, nos ensinos do apóstolo Paulo, que a pessoa humilde expressa essa modéstia em oposição contra o orgulho e a arrogância, essa modéstia da humildade. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo, né? Seu ego. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo, né? A verdadeira humildade, passando, né, por todos isso, por cima do orgulho, por cima da arrogância, né, do egoísmo, ela se torna o que? Verdadeira. Humildade coopera para a harmonia, ou seja, tem aquela harmonia no relacionamento, e promove a unidade no corpo de Cristo. Essa união, porque a igreja, né, do Senhor, o corpo de Cristo, ela tem que viver união, né? A comunhão, né, é união. Então, bom consórcio é que os irmãos vivam em união, né? Vivam juntos, mas só juntos. Não, vivem juntos em pensamentos, da forma de viver, da maneira, né? Não junto ali de um olho olhando para o outro de uma outra forma, né? Pensando de uma outra forma do irmão da irmã. Não é assim que o Senhor quer que vivamos, né? A igreja, ela tem que estar unida, né? Por quê? Para que as coisas elas venham a acontecer no meio dela. Porque se não haver essa união, se não haver esta postura que favorece o bem dessa coletividade, né, que favorece o bem a todos, né, não vai acontecer nada no meio da igreja, né? Não acontece nada. Aí a vinda é em vão, né? Os momentos que nós passamos na presença do Senhor é em vão. Como adorar a Deus que está com briga com o irmão, que não gosta do irmão, que não gosta disso, daquilo, né? Como está dentro da casa do Senhor, né, dessa maneira? Então não dá certo, tá? Então, assim a verdadeira humildade coopera para a harmonia dos relacionamentos, como promove a unidade do corpo de Cristo. Entretanto, é importante, veja bem, ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, quando nós aceitamos o Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus, nós nos entregamos ao Senhor, a nossa vida,
para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, aleluia, que produz essas virtudes sobre as nossas vidas, né? Pensamento, direcionamento, né? Da forma que fazer. Olha, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer, tenho que fazer da maneira, da forma. Os pensamentos são diferentes, né? Porque é louvável quando nós temos essa mudança de vida, né? Na vida que nós éramos, na vida que nós somos hoje, e as pessoas veem isso em nós. Olha, realmente você mudou, né? Realmente você é uma outra pessoa, né? Realmente houve uma transformação na sua vida, né? Então, isso que tem que ver em nós, tá? Então, essas demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo. O que aconteceu essa mudança? Foi o Espírito Santo de Deus. Agora nós vivemos sobre a graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então tem que haver essa transformação, né? Se não tiver essa transformação na vida do cristão, na vida do crente, na vida das pessoas que aceita Cristo, que aceita verdadeiramente de corpo e alma ao Senhor, né? Se não tiver esta conduta, se não haver esse desenvolvimento, essa conduta do Espírito Santo na sua vida, essa transformação, né? Aí tem que aceitar Cristo de novo, né? É assim, tá? Então, nós vimos aí esse primeiro tópico. Para ver a unidade é preciso humildade, né? Então, sem a presença do Espírito Santo de Deus, né, não há como desenvolver esta conduta. Então, esse primeiro tópico, né, a respeito da humildade. Nós já vamos passar para o segundo tópico, enfatizar que a mansidão produz crentes que provem a paz e a reconciliação. Para haver unidade é preciso mansidão, né? Então já está dizendo, mansidão, ser manso, né? A palavra de Deus já disse que, Jesus disse que aprendei de mim que sou manso e humilde todo o coração, né? Então, ensinamento aí. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz, conciliação na igreja local, né? Eu ia estar citando muito a igreja local, porque a lição é a respeito disso. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos dizer para a igreja, ao mesmo tempo para todos nós, porque a igreja somos nós, né? A igreja, a unidade, tem que viver em união. Então, a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e a conciliação na igreja local. Há conflito nas igrejas? Infelizmente tem, né? E também, infelizmente, tem pessoas, tem crentes que se envolvem nesse conflito, né? Gerando uma grande confusão. Uma das grandes conflitos que tem é quando tem esses conflitos e há essa separação, né? Aí já vai para o lado, já vai para o canto, sai da igreja, sai do ministério, essas coisas todas, né? Então não é assim que o Senhor quer e requer da igreja, né? Com seus filhos. Então, ser manso, né? Pensar, ver bem, né? Analisar, né? Não entrar, não promover essas coisas, né? Violência gera violência, né? Palavra, de todos os lados, né? Então, promovendo a paz e conciliação na igreja local. Primeiro subtópico aí do segundo tópico, mansidão, um fruto do Espírito, né? Está dizendo fruto, então tem que ser lá dentro. A palavra mansidão transmite o conceito do quê? De ternura, gentileza, cortesia e
paciência. Né? Veja bem, né? Transmite o conceito, é um conceito. Né? Olha, você é manso, né? Tem que haver mansidão. Então, quando vem essa palavra mansidão, nós já imaginamos, olha, ternura, a gentileza, a cortesia, a paciência, tudo isso engloba na palavra, nessa virtude de mansidão. Vamos aos textos bíblicos aí, 1 Coríntios 4, 1, 2 Coríntios 10, 1 e 2, né? Timóteo 2, 25. Essa qualidade, ela está na Escritura como um dos aspectos do fruto do Espírito, conforme lá em Gálatas 5 e 22. A mansidão é o estado que deriva da humildade, né? Vem da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para o semelhante e ausência de precipitação. Olha aí, né? Indica moderação nas ações, não fazer de qualquer maneira, de violência, de fazer isso, agora tem que ir xingando, não, né? Bom trato para com o semelhante, ausência da precipitação, né? Ter bom trato, levar a igreja como realmente ela tem que levar, ensinamento, mostrar, né? Como que tem que ser manso, né? A mansidão já está dizendo isso, né? Então, a expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse. Olha lá, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, aprender com o Senhor, né? Então, se nós somos uma nova criatura, nós temos como a nossa unidade de fé a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós lemos a Palavra do Senhor, viemos na escola bíblica dominical para aprender, temos os cultos de ensino para aprender, temos os líderes, os pastores para nos ensinar, né, da maneira, da forma, como se deve ser a conduta, né, de um cristão, de uma nova vida, né? Então, estas ações, né, têm que estar em nossa vida, tá? A expressão retrata o caráter de Cristo conforme Ele mesmo diz. Então, nós aprendemos dele. Então, Jesus está dizendo aqui, aprendei de mim, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou nós vimos na Bíblia Sagrada alguma vez Jesus, né, dando ordem, falando bravo lá, vimos alguma vez isso aí na Bíblia? Né? Dizendo, é uma palavra dura, mas com ensinamento, mas não dizendo, falando isso, aquela coisa toda, né? Então ele está dizendo aqui, olha, pega meu exemplo, né? Não precisa pegar exemplo de ninguém, pega o meu exemplo. Por quê? Porque nós estamos lemos a palavra de Deus, nós estamos na casa de Deus. Por quê? Por causa de Jesus, né? E graças a Deus por isso. Então, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, aprender dele, aprender com ele, né? Aleluia. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, conforme lá em Números 12 e 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, lá em Números 12, 1 e 2, quando lá Miriam e Arão, né, ficou falando lá que Moisés casou com uma mulher etíope, né? Então eles ficaram lá falando com ele, tratando, e ele manteve ali a calmaria, a mansidão, né? Por quê? Para não entrar em atrito, não ceder estas coisas, né? Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, né? Conforme lá em Mateus 12, 14 e 21, quando ali os fariseus queriam fazer como para matar Jesus, né? Daquela forma, tudo fazia ali para tentar matar Jesus. De que forma? E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores, né? Ali no caso Pilatos,
né, falando para Jesus, mostrando, não, mas você não vai dizer nada, está dizendo que você é isso, tudo aqui. Jesus manteve calado, né, não entrou em contradição, porque ele sabia o que ele estava fazendo ali, né, então era necessário passar por aqui, então ele manteve a calmaria ali, né, foi manso, né, durante o julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores, né. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias, né. Se fosse nós, estivesse ali no lugar de Jesus, né? Se fosse nós, será que nós retrataríamos? Será que nós ia para cima, ia brigar, ia expurgar, ia fazer de que forma? Então, é o exemplo que deixou para nós, né? Logicamente, e tem coisas que chega até a tampa, chega uma hora que, opa, mas tem que manter a paciência, não ser da maneira, né, de violência, partir para essa ignorância, não, né? Tentar de todas as formas, né, ser manso, ser humilde, né, controlar a situação, né? A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis, né? Mas não peca. Então, pode irar, fica nervoso, mas não peca, né? Então, assim temos o exemplo dessa mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Então, um exemplo aí de Moisés e Jesus Cristo, são grandes exemplos, né, para a nossa vida cotidiana. A verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12 ao 14. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízos, não revidam os maus tratos sofridos, não se apressem em emitir juízos, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Então, os maus tratos sofridos, não se apressem em emitir juízo. Está maltratado? Né? Pense, baixa a cabeça, olha bem, pensa bem, né, antes de dizer alguma coisa. Não cede às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Antes pessoas ficam provocando. Por quê? Porque eles conhecem, vamos ver mesmo que ele é crente mesmo, vamos ver até onde vai. Né? Fica aquilo ali. Né? Então, não cede provocações, vê bem, pensa. Né? Por que Deus originou aquela provocação? Sei que é difícil pensar, mas pensa, né? Essas virtudes não significam fraqueza, veja bem, ou inferioridade, pelo contrário, indicam o mais seguro controle emocional. Talvez nós pensemos assim, mas eu vai ficar me irritando e eu vou ficar quieto, parado. Não é assim também, né? Você pensar, você é uma nova criatura, você tem um novo pensamento a respeito daquilo. Talvez no outro tempo você podia fazer algo, né, já partia para cima, já pronto, aí o negócio, as coisas ficavam feias ali, mas pensar, né, porque essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata-se da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. É a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio, né? Conforme em Romanos 8:10. Mas se Cristo está em vocês, em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, tá? Conforme aí Romanos 8:10, tá? Então é o Espírito Santo de Deus. Então ali, naquele momento, né, se caso acontecesse algo assim, né, já houve essa mudança, né? Quem que muda? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita na nossa vida. Outrora não, né? Outrora já ia partir para o outro lado, né? 4. A mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador
é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. O comportamento conciliador, reconciliar, né? É a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Ela transmite a ideia de pacificação, de trazer paz, um meio harmonioso de administrar os conflitos, né? De não ter violência, não partir para essas coisas. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Olha aí, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Se está dizendo, porque há, né, em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Está aí a lição, né, o exemplo da onde nós temos que tirar. Então a mansidão transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Manso. Ser manso disso. Outro não era isso. Não, vamos ver aqui, vamos controlar essa situação. Não é assim, não é dessa maneira, né? Não é desta forma que as coisas vão se resolver, né? Porque o mundo aí fora, as pessoas se resolvem na violência, né? Matam, né? Ferem, né? E isso está havendo também no meio de crentes, infelizmente. Então, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Então, tem que desenvolver essa virtude no seu coração, na sua alma. Ou seja, tem que ser crente e crente na sua vida. Verdadeira transformação, né, na sua vida. Então tem aí a síntese do tópico 2. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos pacíficos impedem a proliferação de conflito na igreja. Terceiro tópico, nós vamos aqui frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias, né? Para haver unidade, né, união, é preciso longanimidade para o exercício do perdão, né? Então, para haver essa unidade, essa união, é preciso longanimidade, ser longânimo para o exercício do perdão, perdoar, né? A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Veja bem, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Liberar perdão. É difícil perdoar? É difícil perdoar? Não é fácil, né? Mas o Senhor pede para perdoar, né? Essa virtude da longanimidade. Se temos essas virtudes em nós, né? Se tem essa virtude em nós, doamos, né? Primeiro subtópico do terceiro tópico: longanimidade, um fruto do Espírito. Faz parte, né? A longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Ou seja, ser paciente, ser tolerante e constância com isso, né? Ser constante, paciente, constante e tolerante. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, né?
2 Pedro 3,9 aí diz lá: não retribui o mal com o mal. Você não vai retribuir o mal com o mal. Só porque a pessoa te fez mal, você vai lá e vai fazer o mal também. Opa, peraí. Você é uma nova criatura. Crente, sabe, conhece, né? Tem o fruto do Espírito na sua vida. Né? Você não vai fazer isso. Mesmo, né, com uma pessoa dizendo isso. Então tem a liberação de perdão. Tem que haver essa liberação de perdão. A mente, o pensamento. Né? Lembrar, né, dessas virtudes. É mais um aspecto do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Então, aquilo que nós falamos no início, essas virtudes, né, tem que estar enraizado em nós, tem que estar na nossa vida, para que nós vivemos uma vida, né, como realmente Cristo quer e requer de cada um de nós. Essas virtudes, ela tem que estar enraizada em cada um de nós. É difícil? É difícil, mas se nós agirmos dessa maneira, nós vamos ser mais abençoados. Por quê? Porque nós estamos fazendo de acordo com a maneira como nós fomos ensinados, e é dessa maneira que o Senhor quer que nós andamos, né? Que nós estejamos, né, como representantes dele na face da terra. Como que vamos ser um representante de Cristo aqui na terra, fazendo parte de motins, violência, essas coisas todas? Como que as pessoas... Olha, nós estamos vendo vários escândalos aí, né, de crentes, de pessoas que estão fazendo uma situação aí, e nós vemos várias acusações. Nós vimos aí, é crente, a pessoa é crente, tal. As pessoas não querem nem saber, né, se você faz parte ou não daquele museu. Não, para ele, crente é uma coisa só, para as pessoas aí fora, né, as pessoas que não têm Cristo, né? Para ele, crente é uma coisa só. Então, viver em harmonia com o Senhor, viver com essas virtudes na nossa vida, né, é gracioso para o Senhor. Nós temos que mostrar isso para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, na hora que vê em nós, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe tudo da nossa vida. Então, quando Ele sonda os nossos corações, na hora, nos momentos desses conflitos, dessas coisas, né, o Senhor vai ver, vai analisar, vai saber, né, que houve realmente uma transformação ou não na nossa vida. Então, há esse ajuntamento aí, né, pensamento, Senhor, a vida para com o Senhor. Então, nós temos que mostrar ao Senhor, não, realmente houve uma mudança na minha vida. Crente convertido ou convencido? Né? Tem convertido e convencido, né? Então, esse é mais um aspecto, né, do fruto do desenvolvimento, do fruto do Espírito. Vamos lá. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Né? Então, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Essa virtude da longanimidade é tolerar pacientemente essas más condutas dos outros, porque os outros têm má conduta, nós não. Então, vamos tolerar, vamos ser longânimos isso aí, vamos ter uma paciência nessa situação. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Olha que a Bíblia nos ensina, olha onde nós chegamos, né? Ser paciente na tribulação. Quantas coisas elas estão daquela forma, daquela maneira, é só Deus, aquela tribulação, aquela coisa toda acontecendo, e a Bíblia nos ensina a ser paciente. Está vendo? Ou seja, não adianta nada fazer as coisas de qualquer maneira, não adianta nada fazer as coisas correndo, né? Então, diz o que? Nós pensamos, nós temos um Deus, né? Um Deus que tudo pode, que tudo faz para cada um de nós, né? E graças a Deus por isso. Então, nós elevamos os nossos pensamentos na hora da aflição, na hora da tribulação, das coisas que estão acontecendo, nós elevamos os nossos pensamentos no Senhor, né? Para que o Senhor venha colocar em nós
essa calmaria, essa paz na nossa vida, né? Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmo 86:15, 1 e 3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são os lados práticos da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Aprendemos na palavra do Senhor. Então, quando acontecer umas coisas dessas, então pensar: opa, peraí, eu não vou fazer nada aqui, eu tenho que ter paciência, paciência para fazer as coisas, para direcionar as coisas da melhor maneira, né? Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, né? Tem que ter o amor, se não ter o amor, nada será. É o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. O amor, o verdadeiro amor, é o princípio basilar, é o princípio que todos os crentes têm que ter: amor. Mostrar o verdadeiro amor, isso é fundamental para a vida de um crente, para a vida de um cristão. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Muitas coisas acontecem na nossa vida, né? Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Não é fácil, né? Às vezes somos taxados até dentro dos nossos lares, né? Somos acusados disso. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Veja bem, são nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e as atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. É fácil? Não é. E há isso. Então está dizendo aqui, a expressão diz que infelizmente teremos de enfrentar excesso cometido em nosso meio, com as pessoas, né, com as provocações alheias e atitudes carnais. Então essas são comparadas a um fardo. Então aquele fardo, né, mas com paciência, com amor, né? Se a pessoa vem com maldade, nós viemos com amor, né? Ser diferente, mostrar que houve essa transformação, porque aí a pessoa ao contrário é que vai pensar: eu estou falando um monte, estou fazendo isso, assim, e a pessoa me vem e fala que me ama, fala que é dessa maneira, mesmo sabendo que aquela pessoa não gosta, né, da gente, mas a gente também não quer o mal para aquela pessoa, a gente também quer que aquela pessoa ela seja salva, que aquela pessoa também ela entra nos caminhos do Senhor, né? Então mostrar o amor para aquela pessoa, que houve uma transformação e naquela pessoa não, né? Então mostrar esse amor para essas pessoas que vem, onde haver esses conflitos, essas coisas, né? Então mostrar o amor. Então essas estão comparadas a um fardo que devemos suportar por meio das práticas do amor. Mostrar o amor que há em nós, que houve essa transformação na nossa vida, ou seja, o amor de Cristo sobre cada um de nós. O perdão como premissa do amor. O amor
é um atributo divino, 1 João 4,8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Então, é o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados, né? Então, nós temos que mostrar para os outros que nós queremos ser tratados desta maneira, né? Então, a mostrar esse altruísmo nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Como que nós gostaríamos de ser tratados? Né? É como que nós gostaríamos de ser tratados que nós temos que mostrar para essas pessoas. De modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amando, mostrar o amor, né, para cada um. Então, a tolerância entre irmãos em Cristo, né? Está dizendo da igreja, da unidade, da união, né? É exemplo para nós, mas isso só vai ficar dentro da igreja? Não. Isso aí também tem que enraizar, tem que também ser manifestado também lá fora, nos outros lugares, que mostrar que houve essa transformação, mostrar que há um amor verdadeiro na nossa vida, né? Isso que tem que ter, né? Mas aqui está dizendo entre os irmãos, né? Falando do perdão dos irmãos, que há conflitos, né? Infelizmente. Então, ardentemente uns amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado, né? O verdadeiro perdão, não um pedido de perdão pacífico, né? Assim, um perdão é uma coisa por cima, eu te perdoo, né? E dá aquele não, né? É perdoando e sendo perdoado, um verdadeiro perdão. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então, temos que demonstrar, passar isso, essas virtudes têm que estar em nossas vidas, né? Essa humildade, essa fé, né? A unidade da fé, né? Atributos da unidade da fé, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Hoje muitas pessoas brigam dentro da casa dele por causa do cargo, por causa daquilo, fica chateado porque foi designado para um determinado irmão, uma irmã, para um determinado cargo da igreja, já fica puto, já faz isso, já faz aquilo, né? Então falta o amor, né? Falta essas virtudes nessas pessoas, infelizmente, irmãos. Então, quando esse estilo de vida é adotado pelo crente, acabam-se as disputas na igreja. Então, quando há essas atitudes dentro da casa de Deus, realmente há essa transformação entre os irmãos, as pessoas, então acabam-se essas disputas da igreja. Então, quando olhar para um outro irmão, olhar para uma outra irmã, falar, não, uma bênção, vamos aí, vamos compartilhar, vamos estar juntos, porque é melhor desta maneira, desta forma, e é assim que Cristo nos ensinou, é assim que nós temos que levar as nossas vidas como cristãos. A conclusão: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostrando que algumas virtudes são essenciais: a humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gera os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Mateus capítulo 5, 16, 1 Coríntios capítulo 1 e 10. Tá? Então está aí mais uma lição, né? Graças a Deus, mais um aprendizado, né? Que essas virtudes permaneçam sobre as nossas vidas e nós vivamos, né? A igreja, nós vivamos como verdadeiro povo de Deus, verdadeiro cidadão do céu, né? Só dentro da igreja? Não, também lá fora, no seu trabalho, na sua casa, nas ruas,
assim como Cristo tem nos ensinado a cada um de nós. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Está faltando essas virtudes, esses atributos dos nossos dias. Crente muito nervoso, não sabe esperar, mas aprendemos hoje aqui, né? Uma escala. Unidade primeiro, depois o segundo degrau, humildade, terceiro, mansidão, depois longa humildade. E assim vai, até nós chegar na glória com Jesus. Isso é importante. E eu me lembro de um aspecto, aproveitando que seja lição, que quando nós estávamos no outro ministério, 3 irmãos se levantou assim contra mim, não sei porquê. E eu fiquei pensando por que isso aconteceu. Aí eu fui convidado para trazer um estudo bíblico lá em Casa Branca, no Congresso de Mocidade. E na parte da manhã, né, rendeu o estudo bíblico das 9 ao meio-dia. E depois do estudo bíblico, um almoço para todos os irmãos ali. E como a minha esposa estava enferma, eu falei, eu tenho que voltar antes, não posso nem esperar o almoço, porque eu tenho que voltar para casa. Eu estava saindo na porta, aí Deus levantou um vaso armando lá de São Carlos, que eu nunca vi. E Deus ora falar o seguinte: esses 3 irmãos vêm falar com você. Eu falei, como? Aí o tempo passou, né? Eu vim para o Ministério de Belém, eu dirigi a congregação lá do Cristo Redentor, e veio um após outro, né? 1, 2, 3. E eu tive que recebê-lo, né? E com essa atitude eu esqueci de tudo o que eles fizeram. E eles passaram a me ajudar depois lá. Imagina se eu revidasse no momento, Deus não ia usar, né? E eles para me ajudar lá na outra congregação, no estado. É o assunto de hoje. Nós estamos aprendendo. Está vendo no calor, né? A gente vai tomar atitude, por quê? E tal. Mas quando aprendemos aqui, Jesus não fez isso. Ele podia se levantar, eu sou Deus, sou filho de Deus, vou passar por isso, vou passar por um calvário. Mas ele foi, né, uma ovelha muda, que é o matador, não abriu a boca. Ao resultado, nós estamos aqui. Então, por isso que é bom vir na escola, a gente aprende, né? São coisas que a gente aprende no nosso dia a dia. Acaba até esquecendo, às vezes, no nosso dia a dia, são simples coisas que, talvez no momento, parece que é dolorido, mas no futuro seria o resultado da sua atitude, a qual Deus pode fazer. Amém? E esses irmãos são meus amigos hoje, quer dizer, Deus reverteu, né, aquela situação em bênção para a glória de Deus. Amém? Então, vale a pena estar aprendendo a palavra de Deus. Mansidão, humildade, ser longânimo, isso Jesus deixou exemplo para todos nós. Amém? Que Deus nos ajude e os irmãos continuem vindo a aprender a palavra de Deus. Essa lição, essa revista é muito rica, né? Muito profunda, né? Porque Deus sabia a necessidade da igreja no dia atual e Deus usou o irmão que escreveu essa revista para nós. Amém? Logo mais nós temos aqui à noite, né? Mais difícil, graças a Deus. E os irmãos, né? Por gentileza, puder convidar alguém, convide a sua parte, que Deus vai fazer aqui. Amém? Vamos colocar no pé, agradecer a Deus por mais esta lição maravilhosa. Eu creio que o João aqui com a bênção, esse futebol maravilhoso. É o primeiro café da manhã. Logo mais vem a janta, para fechar o dia, a palavra de Deus. Maravilhoso Deus, glorioso Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade. Obrigado, Jesus, por nos despertar, estamos aqui aprendendo a Sua palavra. Temos um dia a enfrentar, que o Senhor possa estar conosco nas ações aqui, e que através de nós, o Teu nome venha ser glorificado. Abençoa o trabalho ainda esta noite, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Está terminado as escolas em nome de Jesus.